Desde o início do cinema, o público se fascina com os gigantes que ocuparam a Terra antes de nós. Em 1925, estreou O Mundo Perdido, a primeira adaptação cinematográfica do livro homônimo, de Arthur Conan Doyle. Para dar vida aos dinossauros, o animador Willis O'Brien utilizou o stop motion, uma técnica que ele já vinha trabalhando em filmes anteriores, como em Aves Pré-Históricas, e que depois se repetiu em King Kong. Mas com o passar do tempo, do amadurecimento da linguagem cinematográfica e do desenvolvimento de novas tecnologias, o olhar do público foi ficando cada vez mais exigente e os filmes cada vez mais sofisticados. Mas até então, nenhuma produção tinha sido capaz de colocar em tela a grandeza dessas criaturas que dominaram o planeta por 165 milhões de anos. Nos imaginar entre eles, testemunharmos sua força, a textura de suas peles, seus movimentos ao andar, caçar, os sons que eles emitiam. Esse era o propósito de Steven Spielberg: trazer essas criaturas de volta à vida com uma absoluta credibilidade, para que elas não fossem caracterizadas apenas como monstros em um filme de horror, mas como os animais que verdadeiramente foram. No final do século XIX, a descoberta de fósseis de dinossauros despertou a imaginação dos humanos de como seriam essas gigantes criaturas. Esses seres causavam uma fascinação quase mitológica, com a grande diferença de um dia terem realmente existido. Essa fascinação de imaginar como seria a interação entre humanos e dinossauros levou Michael Crichton a escrever Jurassic Park. E quando Spielberg soube do livro, ele imediatamente começou a produzir storyboards de cenas que ele gostaria de incluir em sua adaptação cinematográfica, antes mesmo de ter um roteiro para o filme. Tanto o King Kong de 1933 quanto o de 76 foram inspirações para Spielberg. What do they got in there, King Kong? O que antes era feito em stop motion, agora funcionava como um grande balão inflável, que deixava seus movimentos mais suaves, além de um acabamento mais realista em seus músculos e pelos. O cineasta se reuniu, então, com os maiores nomes dos efeitos especiais de Hollywood, que montaram uma equipe que pretendia unir a tecnologia tradicional, combinando miniaturas móveis com criaturas robóticas em tamanho real, além da computação gráfica. O projeto iniciou com a determinação da aparência de cada personagem. A partir de suas esculturas, eram tirados os moldes que seriam a base para a produção das peles, que posteriormente revestiriam os robôs animatrônicos. Apesar de visualmente perfeitos, esses dinossauros precisavam se mover de uma forma convincente. Para isso, foram produzidos animatics em stop motion, que serviriam de base para a gravação das cenas, já prevendo seus enquadramentos, ritmo, movimentação. E como a ideia era retratar o comportamento dos dinossauros de um modo cientificamente preciso, fizeram parte da equipe paleontologistas, como Jack Homer, que em sua pesquisa descobriu que seriam os pássaros, e não os répteis, o elo vivo mais próximo que teríamos dos dinossauros. E isso foi fundamental para definir o comportamento desses seres na tela. Para ter uma representação verossimilhante de movimento, os animadores em computação gráfica iniciaram um trabalho apenas com os ossos dos dinossauros, que resultou em uma movimentação tão realista que Spielberg optou por abandonar as miniaturas móveis, ficando apenas com os robôs em tamanho real e o CGI. Ao longo de 3 semanas, eles filmaram em uma ilha do Havaí, o cenário ideal para a construção do Jurassic Park, que de fato foi construído. Sets completos foram levantados do zero, compondo um cenário verossímil. Ali foram rodados planos mais abertos de paisagens, da interação dos animais com a natureza. Em sequência, a produção voltou para a Califórnia para 2 diárias de gravação no deserto, e em seguida, todo o resto do filme foi rodado em estúdio, como o cenário do laboratório genético, o interior do centro de visitantes
e uma incrível reprodução da estrada principal e do cercado do T-Rex, tal qual o do Havaí. A escolha por gravar o ataque do T-Rex em um estúdio levou em conta o controle absoluto que a produção teria dessa complexa combinação de encenação real com computação gráfica. E uma das preocupações da equipe dos animatrônicos era o risco de molhar o T-Rex em tamanho real durante a cena, que se passa sobre uma chuva torrencial. Toda a estabilização do robô de 4 toneladas levava em conta seu peso, mas com a chuva e a absorção da água, esse balanceamento ficava instável, e o T-Rex perdia a fluidez de seus movimentos. Assim, a equipe precisava interromper a cena constantemente para secá-lo. E Spielberg ficou tão satisfeito com o resultado da cena do ataque do T-Rex que resolveu, durante as gravações, alterar o final do filme. O clímax, que contava apenas com a participação de Raptors, agora foi transformado em uma luta entre o Raptor e o T-Rex. Uma cena em que o cineasta abraçou o CGI por completo, graças às habilidades adquiridas ao longo de todo o processo de gravação. Mas apesar de toda essa complexidade na realização das cenas com os dinossauros, o take mais difícil de executar é aquele que, para o espectador, pode parecer o mais simples: o copo de água vibrando. A ideia da cena surgiu quando Spielberg estava em seu carro escutando música, e a cada batida do grave, seu espelho retrovisor vibrava. Para o filme, a vibração no carro seria uma antecipação da chegada de um monstro, um elemento de construção de suspense, tensão. Mas Spielberg não estava satisfeito com qualquer tipo de vibração. Ele queria que a água formasse anéis perfeitos, o que causou uma dor de cabeça para a equipe de efeitos especiais. Oh yeah, we're working on it, Steven. It's great. You're gonna love it. And we had no idea. I'm asking everybody. I called sound engineers. I called, physics, wave tank generators. When we're trying to get these perfect rings that he wants out in this water. And the night before the shot, I went home, and I'm at home, and I'm still playing around. And I took a guitar that I had at home and set a glass of water on the guitar and plucked the string, and it vibrated and did it. So the next morning we came in and I brought guitar strings, and we fed a guitar string through the car down to the ground, and I had a guy lay under the car and pluck the guitar string, and that's how that shot is done. I had no idea that it was going to cause Mike Lantieri so many sleepless nights. E se você se interessa pela produção audiovisual, passando pelo roteiro, direção de arte, direção de fotografia, pós-produção e muito mais, a AV Makers é a escola ideal para você. Nossa plataforma conta com mais de 200 cursos e formações completas, além do suporte direto de nossos instrutores especializados. E com o cupom AVRAF99, você paga apenas R$ 99,00 por mês para ter acesso a todo esse conhecimento. Então, se você adora cinema e deseja aprimorar suas habilidades no mundo do audiovisual, a AV Makers é a solução perfeita para você.